seu bebê, ela sente o futuro em suas mãos. Pois o choro da criança assustada ao nascer vai trazer ao mundo inteiro a salvação. As suas marcas nunca se apagarão, a sua morte, a sua dor. Pela eternidade poderemos ver as suas marcas de amor. Em seu ministério ele tenta revelar o amor do Pai àquela multidão. Mas as suas mãos que deram vida apenas ao tocar, com os cravos se rasgaram sem razão. Ninguém havia pra tentar lhe enxugar as suas lágrimas de dor. O próprio Deus sentiu arder o olhar ao ver seu filho ali numa rude cruz. As suas marcas nunca se apagarão, a sua morte, a sua dor. Pela eternidade poderemos ver as suas marcas de amor. E depois da morte, para a tumba fria vai, seus amigos fogem na escuridão. Quando uma voz lhe chama, ressurge com poder, com as marcas de amor em suas mãos. As suas marcas nunca se apagarão, a sua morte, a sua dor. Pela eternidade poderemos ver as suas marcas nunca se apagarão, a sua morte, a sua dor. Pela eternidade poderemos ver as suas marcas de amor. Programa Voz de Abrantes, o som da cidade. Restaurante Gostinho da Casa. Cardápio variado com sabor de comida caseira. Funcionamos todos os dias. Sábado e domingo tem um delicioso frango assado com acompanhamento. Coma bem por um preço que cabe no seu bolso. Restaurante Gostinho da Casa, Avenida Tiradentes, sem número, Buris, próximo à antiga garagem da 2 de julho. Telezap 988359879. Direção Selma Galvão e Paulo Deiró. Minha está junto aos teus pés, Senhor. Vem aproveitar as promoções da Leda do Bote, a sua revendedora Boticário em Abrantes, na Avenida Tiradentes, número 75, Vila de Abrantes, próximo ao Mix Bahia. Quer saber as notícias da sua região? Acesse vozdeabrantes.com. A cidade inteira tá curtindo. Programa Voz de Abrantes. Tá todo mundo ligado. Ei, você aí, você mesmo, tá precisando de dinheiro? Litoral Cred, empréstimos com cartão de crédito. Aqui o dinheiro é na hora, sem consulta ao SPC e Serasa. Prático, rápido e sem burocracia. Temos a menor taxa do mercado. Venha conferir nosso parcelamento em até 18 vezes com parcelas que cabem no seu bolso. Pegue agora mesmo R$1.000, pague 12 de R$ 99,99. Litoral Cred, ligue agora ou mande um zap
2136-3280 ou 98850-6206. Litoral Cred, ficamos na Avenida Tiradentes, próximo à primeira pracinha de Vila de Abrantes. Mande sua mensagem para o WhatsApp do programa Voz de Abrantes, 71981556005. 71981556005. Programa Voz de Abrantes, na comunicação. Emerson Salles. Alô, gente boa, são exatamente 20 horas, 5 minutos, está começando mais um programa Voz de Abrantes. Hoje com essa presença ilustre aqui, o grande historiador José Fernando. A gente vem aí há mais de uma semana marcando essa entrevista e hoje a gente traz aqui José Fernando. Pessoal, deixa eu só escutar aqui para ver se o som está saindo legal. Pronto, eu já escutei aqui, eu estava na dúvida se estava saindo algum zumbido, né? Ontem esse microfone me deu um trabalho danado, mas tá normal aqui agora. Deixa eu dar... Ô Zé Fernando, dá logo uma boa noite ao pessoal aí. Mande bronca aí, vá. Boa noite a todos os ouvintes. Você desligou o microfone, pô? Deixa eu pra cá aqui. Tá ligado. Só que você tem que chegar pra perto de você aí. Boa noite a todos os amigos e amigas de A Voz de Abrantes, deste grande comunicador Hermeson Salles. Estou aqui à disposição hoje para contar e responder perguntas de todos vocês aqui da nossa comunidade, migrantes nativos juntos, fazendo perguntas para que venha realmente conhecer a verdadeira história dessa terra maravilhosa, Abrantes do Brasil. O homem chegou animado, viu, gente? Chegou bastante animado, o José Fernando. Deixa eu dar logo uma boa noite aqui ao pessoal que está aqui nos comentários. Ângela Adver, né, que é adventista lá de Belo Horizonte, tá aqui dizendo boa noite. Emerson Nazaré Santos, sabe até o sobrenome, né, Ângela? Maria Renilda, dando boa noite a todos os ouvintes. Cris Moreira, dando boa noite a todos. Nilson Carvalho, dando boa noite, irmão. Nilson Carvalho, que é o grande comandante da PIT. Quinha Porto também está dando boa noite, Emerson e a todos. Josué Nazaré dando boa noite, Emerson, boa noite, José Fernando. Chamando você de Bolsonaro aqui, ó. Josué Nazaré, mole? Boa noite, Josué. Olha, Josué, a gente quando imita as coisas boas e também imita os personagens honestos, trabalhador e competente. O nosso presidente, de fato, é como tem um ditado, eu tenho dito, imito o mito. Pois é. Meu amigo. Pois é, né? E o Zé Fernando é um pouco um sósia do presidente Bolsonaro, parece demais. Januíde Jesus, boa noite, Emerson. Ontem o povo quase me bate porque eu fiz algumas críticas referente ao vereador Samuca, mas é isso mesmo. Maria Renilda, boa noite, meu amigo e grande ícone da história baiana, José Fernando. A Maria Renilda é neguinha, viu, Zé Fernando? Tá dando boa noite pra você aqui. Neguinha, um abraço pra você. Há muito tempo que eu não a vejo, mas que Deus continue no seu coração, porque você é uma menina maravilhosa. Pois é. Abrantes, junto com você, a comunidade, neguinha. Pois é. Milena Bonfim também tá dando boa noite. Marconde Silva, Milena Bonfim, maravilhoso. José Fernando. Abraços, Emerson, meus historiadores. Marconi Silva, boa noite. Ana Luz também dando boa noite. Maria Renilda mais uma vez dizendo que tá com saudade de você. Foi o que houve aqui, rapaz? Meu bonito. Neguinha, Maria Renilda Neguinha. Daqui a pouco. Saudades. A gente estamos vivos, graças a Deus, e a gente, quando se encontrar, Deus no coração, do nosso coração, neguinha. Pois é, esse homem aqui sabe tudo e mais um pouco da história de Abrantes, viu? Eu estou usando máscara aqui, né? Porque ele vai ficar sem a máscara. A questão do distanciamento social. E temos álcool em gel aqui, água, tá tudo aqui bem equipado. Bem, deixa eu continuar dando boa noite aqui. José Angelino, boa noite para a Cordoaria, com certeza, meu amigo. Jean Silva dando boa noite. Marconde Silva, esse cara aí é relíquia. Nilda Santos.
Maria Rilda, obrigado. Saúde para ti, meu grande professor de história. É isso aí, pessoal. Deixa eu passar. Ontem a gente fez uma live fora do estúdio, né? Com o vereador Dr. Samuca e o presidente da Associação Comercial de Abrantes, o Alexandre Cruz. Então deixa eu passar aqui o boletim epidemiológico de ontem, não de hoje, por conta que ontem eu não passei, né? Não deu tempo de passar aqui. Então vou passar agora. Cadê aqui, rapaz? Se for que houve. Hoje eu tô no meu computador reserva aqui, viu? Foi correria aqui para montar. Pronto, já achei aqui o que eu queria. Vou tocar os parabéns aqui hoje pelo dia do radialista, certo? Tem muitos radialistas que passam pela live aí. Alô, Guto Mosca, uma galera boa aí. Hoje é o dia do radialista e também do pessoal aí deficiente, né? Alô, meu amigo Armando Cadeirante, eu tô vendo a foto dele ali, ele chegou aqui agora, a mensagem dele. Boa noite, Emerson. Boa noite, Zé Fernando. Gostaria de lhe parabenizar pelo dia do radialista e também homenagear os deficientes de Abrantes em Camaçari, Bahia e do Brasil pelo dia de hoje. É verdade, hoje também é o dia do deficiente e em nome do meu amigo Armando Cadeirante. Você conhece Armando Cadeirante? Conhece, Zé Fernando? Armando já foi vereador em Dias d'Ávila diversas vezes, grande personalidade de Dias d'Ávila. E hoje aqui se encontra em Camaçari, Abrantes, em Jauá. Uma personalidade importantíssima em nossa comunidade, o nosso amigo Armando. Pois é. Em nome de Armando aí, parabenizar também todos os deficientes, né? Armando Cadeirante de Jauá. E mandando um abraço também aqui para meu amigo Crescense, viu, Zé Fernando? Crescense também tá chegando aqui, ó. É isso. Chegando na live junto aqui, o José Crescense, o presidente emancipalista da Bahia. Tá aí agora? Tá aqui ao vivo, tá ao vivo. Um abraço aí para o grande Crescenso, batalhador, lutador pelas emancipações dos distritos da nossa Bahia. Um abraço bem forte aí a você, Crescenso. Personalidade forte e grande continuador, incansável. E que é um dia que nós vamos ver, Crescenso, juntos, a nossa emancipação e a emancipação do distrito baiano. É isso aí. Pois é, então eu vou tocar os parabéns aqui para os radialistas e também para o pessoal, os deficientes também, que hoje estão no seu dia aí, tocando os parabéns, homenageando os dois aí, tá bom? Vamos lá, já eu volto. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades. Programa Voz de Abrantes, na comunicação. Emerson Salles. Olha, são exatamente agora 20 horas 13 minutos. Deixa então eu passar logo aqui o boletim epidemiológico, né, de Camaçari. Hoje, dia 21 de setembro. Hoje, 21 de setembro, o boletim epidemiológico com dados sobre o cenário do novo coronavírus em Camaçari registra os seguintes dados: 24.521 pessoas contraíram a doença. Nesse momento, temos em Camaçari 27 ativos, estão em tratamento. Temos também os números aqui, 23.864 já são considerados como recuperados. E, infelizmente, temos em Camaçari 630 óbitos por Covid-19. Nas últimas 24 horas foram registrados 9 novos casos confirmados da doença no município. 11 pessoas foram diagnosticadas como recuperadas. Houve uma redução de 2 casos ativos, conforme o boletim de hoje, dia 21. Nenhum novo óbito foi registrado em comparação ao último emitido. Qualquer informação sobre Covid-19 em Camaçari, você pode discar o call center e acionar o call center 156 todos os dias da semana, de 8 às 17 horas, tá bom? Deixa eu ir nos comentários aqui mais uma vez, depois a gente vai no apoio cultural e na volta é com ele, viu? Do Zé Fernando.
grande historiador. Deixa eu só ler o comentário aqui. O José Crescêncio, um forte abraço virtual a Zé Fernando, Armando, Emerson, enfim, a todos ligados no Voz de Abrantes. Maria Renilda também mandando um abraço para Armando. Dando bem-vindo ao José Crescêncio. Eliane Porto, boa noite para todos. A mensagem aqui do meu amigo José Armando já tinha passado, né? Que ele parabeniza os radialistas e também parabeniza os radialistas e os deficientes. Eu estou dando risada aqui, é de Milena. A Milena botou aqui. E a parte que eu não gosto de Zé Fernando Emerson é porque é bolsonarista. Mas é isso aí, a gente está na democracia, né? Milena, professora Milena. Então, que o coração dela vai abrir para Bolsonaro e para os patriotas. Tá né, aberto o Milena? microfone aqui. Tá bom, tá aberto aí? Pronto. Viu, Milena? Com fé em Deus, você vai entender que o Brasil é nosso, é dos patriotas. O Brasil está caminhando bem e vai caminhar bem, porque o nosso presidente encontrou o Brasil em caos, está organizando a nação e vai ter muitas prosperidades. Pois é, ela falou Deus é mais ali, mas assim, vamos deixar hoje Bolsonaro de fora, vamos deixar essa questão da política e vamos então falar sobre a história de Abrantes. Já eu volto, depois do apoio cultural, a gente volta aqui, Zé Fernando vai falar da verdadeira história de Abrantes, porque tem algumas histórias aí, né, a gente sabe que né, Zé Fernando vai contar daqui a pouco, tem coisas que Abrantes levava a Camaçari, então é preciso contar a história verdadeira. Daqui a pouco Zé Fernando volta e a gente volta também. Você pode perguntar nos comentários aí também que a gente vai passar para ele a informação. Programa Voz de Abrantes, o som da cidade. Restaurante Gostinho da Casa. Cardápio variado com sabor de comida caseira. Funcionamos todos os dias. Sábado e domingo tem um delicioso frango assado com acompanhamento. Coma bem por um preço que cabe no seu bolso. Restaurante Gostinho da Casa. Avenida Tiradentes, sem número, Buris. Próximo à antiga garagem da 2 de julho. Telezap 98835-9879. Direção Selma Galvão e Paulo Deiró. Me haces estar junto a estos pés, Senhor. Vem aproveitar as promoções da Leda do Bote, a sua revendedora Boticário em Abrantes, na Avenida Tiradentes, número 75, Vila de Abrantes, próximo ao Mix Bahia. Quer saber as notícias da sua região? Acesse vozdeabrantes.com. A cidade inteira tá curtindo. Programa Voz de Abrantes. Tá todo mundo ligado. Ei, você aí, você mesmo, tá precisando de dinheiro? Litoral Cred, empréstimos com cartão de crédito. Aqui o dinheiro é na hora, sem consulta ao SPC e Serasa. Prático, rápido e sem burocracia. Temos a menor taxa do mercado. Venha conferir nosso parcelamento em até 18 vezes com parcelas que cabem no seu bolso. Pegue agora mesmo R$1.000, pague 12 de R$ 99,99. Litoral Cred, ligue agora ou mande o zap 21 36 32 80 ou 98850 6206. Litoral Cred, ficamos na Avenida Tiradentes, próximo à primeira pracinha de Vila de Abrantes. Mande sua mensagem para o WhatsApp do programa Voz de Abrantes, 71981556005. 71981556005. Programa Voz de Abrantes, na comunicação. Emerson Salles. Pois é, estamos de volta, são 20 horas e 19 minutos e agora, gente, então a gente vai falar sobre a história de Abrantes, até porque setembro é o mês de Abrantes, hein? É comemorado o mês de Abrantes, vários fatos ocorreram nesse mês de setembro e meu amigo José Fernando está aqui
para tirar muitas dúvidas aí também, né? Porque a história está relacionada com a verdade. A história com H é a verdade. É história com E são fatos inventados, né? Mas história com H é a verdade. E Zé Fernando está aqui para falar a verdade sobre a história de Abrantes, tá bom? Então, mais uma vez, dando boa noite a Zé Fernando aqui, deixando com ele, eu vou até silenciar aqui, Zé Fernando, o BG, e deixando contigo aí. Quando foi que se iniciou a história de Abrantes, Zé Fernando? Que ano começou a história de Abrantes? Mande bronca aí. Mais uma vez, boa noite a todos os nossos amigos e amigas aqui da Voz de Abrantes, que estão aí sintonizados. Meus amigos, a nossa história aqui dessa terra é bonita, é maravilhosa. Eu endosso aquilo que o Eduardo Cavalcante disse no berço da civilização brasileira. A nossa Abrantes realmente é o berço da civilização do Brasil. Entendeu? Todos os fatos importantes, cultural, os grandes personagens da história do Brasil, religiosos, aqui passava José de Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega, por exemplo, nós que somos católicos, e todas as religiões vão entender, porque a história do Brasil vieram com esses religiosos. O padre, no século XVII, o nosso amigo grandioso, o padre Antônio Vieira, que no século XVII esteve aqui em Abrantes, quando adolescente, passou 2 anos aqui, começou a vida de padre aqui em Vila de Abrantes, residia, ele era considerado um retardado. É interessante que eu estou procurando sincronizar se esse fato aconteceu aqui em Vila de Abrantes, porque quando ele veio para Vila de Abrantes, os pais dele não queriam que ele fosse padre, os pais de Antônio Vieira. Aí os padres mandavam ele vir para a aldeia do Divino Espírito Santo, para aqui, enquanto ia catequizando os pais, porque quem dominava a sociedade e as famílias naquela época, os conselheiros eram os padres jesuítas. Então mandou o Antônio Vieira para aqui, enquanto conversava com os padres, para convencer os pais a ele deixar ele ser padre. E nesse período, Antônio Vieira, quando estudava em Salvador, começou a estudar, ele estudava, coitado, estudava e não aprendia nada. Ele era atribuído um retardado. Foi que ele se ajoelhou, teve uma imagem que muita gente diz, eu admiro muito as pessoas evangélicas, essas coisas, mas cada um tem uma sua convicção, né? Ele se ajoelhou nos pés de uma imagem chamada Nossa Senhora da Maravilha, que veio para o Brasil em 1549 com o primeiro bispo, Dom Pedro Fernando de Sardinha, juntamente com Tomé de Souza, em 1549. E então essa imagem, em 1623, estava na Catedral em Salvador. E ele se ajoelhou. Zé Fernando, você falou esse bispo aí, Sardinha, como é o nome dele? Dom Pedro Fernando Sardinha. Lá na Praça da Sé tem uma estátua desse bispo aí. Exatamente. Porque ali naquela praça ali da Sé. Ele foi consumido, os caetés, né? Os índios, inclusive, foi que houve um naufrágio com ele, e ele morreu, mataram ele e comeram os índios, né? Aí foi que Mendiçá acabou a tribo. Mendiçá veio para se vingar e matou toda a tribo, destruiu todas as tribos. Foi incrível, o cara, para mim, era um genocida, Mendiçá. Muita gente, foi um grande governador geral do Brasil, que vale hoje a presidente da República, um cara maravilhoso, ele fez muito bem, ao mesmo tempo fez muito mal, porque foi 160 aldeias indígenas da Bahia, foi mulheres, crianças, índios, que ele destruiu e matou. Sabe qual foi o motivo, minha gente? Porque os índios não queriam ser catequizados, não queriam ser domesticados. Aqueles que não fossem domesticados, eles mandavam matar o Mendiçá. Foi isso que aconteceu. Não só ele, mas todos os governadores que chegavam aqui na Bahia. Aí é muito triste esse fato que não é contado, né, minha gente? Mas é isso mesmo. Aí foi que o Dom Pedro Fernando de Sardinha trouxe essa imagem maravilha. Esse Antônio Vieira se ajoelhou nos pés dela. De repente, houve um pipoco, um estouro na cabeça dele, e ele se transformou em um gênio. Interessante que essa imagem, em 1624, quando os holandeses dominou a nossa capital, porque na época o Brasil, a capital do Brasil, Salvador dominava o Brasil. Os holandeses tinham dominado Salvador. Aí eles vieram, correram para a aldeia do Divino Espírito Santo, para aqui, para a Vila de Abrantes. E essa imagem, o 5º bispo do Brasil, Dom Marcos Teixeira, trouxe essa imagem para a Vila de Abrantes. E essa imagem hoje, quem quiser ver, qualquer religião, vocês vão se encantar com essa imagem. Uma imagem, eu tive algumas fotos minhas com essa imagem, está na igreja sacra de Santa Teresa, ali na ladeira da Carlos Gomes.
Santa Teresa. Vocês vão se emocionar, seja qualquer pessoa de qualquer religião. Essa imagem aqui. Só para a galera ficar conhecendo também um pouco. Assim, ó, você é nativo de Feira de Santana, chegou em que ano aqui em Abrantes? Olha, eu vi o seguinte, eu nasci em Feira, eu me criei aos 16 anos, minha mãe foi para Salvador, meus filhos, somos 4 casais, meu pai mandou para Salvador para os filhos estudar, porque em Feira o ensino ainda estava em 1969, né? Ia fazer o curso secundário, porque nós fizemos o curso fundamental em Feira, até o fundamental. Aí, quando foi em 1987... eu vim acompanhar, eu sendo o caçula da família, vim acompanhar minha mãe que veio residir aqui, que eu sou hoje o pioneiro do Recanto de Abrantes. Depois de 3 anos, Deus o chamou ela e aí conheci uma menina nativa daqui. Mas você chegou que ano aqui em Abrantes? Eu cheguei em maio de 87. Pronto, 1987. Quanto tempo você tem nos arquivos da Bahia pesquisando sobre a história de Abrantes? É o seguinte, quando eu cheguei aqui, eu procurei logo fazer amizade com os historiadores do local. Fui na casa de Felipe Escarlata, que eu considero o primeiro historiador de Abrantes. Você pode dizer, Abrantes tem centenas de historiadores do Brasil e do mundo que contam a história de Abrantes. Sim, sim. Conta os fatos de Abrantes. É o historiador conhecido como Cid Teixeira, como Pedro Calmon, com Nelson Araújo, conhece muita história. Mas, Eduardo Cavalcante. Eduardo Cavalcante. Mas para conhecer profundamente, era Felipe Escarlata. Ele passou todas as informações para mim. Aí eu segui, fui em Camaçari, fiz amizade com o Eduardo Cavalcante. Passou todas as informações para mim também. Mas o que levou você a sentir esse desejo de pesquisar a história de Abrantes? Porque quando eu cheguei em maio aqui, eu passei logo a trabalhar na igreja católica. Era na época do Padre Edmundo e muita gente imaginava que eu era padre, porque eu cantava, eu celebrava, eu era igual o seu pai acompanhou. O seu pai foi um grande homem na igreja. Você já vestiu batina, Zé Fernando? Já vestiu batina? Nunca vesti batina. Eu só não vestia. Até porque não pode, né? Não, porque é uma espécie né? Você parece ser padre mesmo. Não, todo mundo se confundia na época aqui. Vem cá, o senhor é padre? Eu digo, não, rapaz, é porque eu sou um católico dedicado, eu cantava, eu só não dava hoxa, eu despachava corpo, né, os defuntos, tudo isso. Quando Dona Elza não estava aí, ou a freira, ou o Padre Edmundo, eles me chamavam para fazer tudo. Aí eu fiquei naquela coisa, eu cadastrei 180 casas, eu mesmo cadastrei, eu mesmo cobrava, levava toda semana, quase um salário, toda semana para a igreja, para ajudar, que eu trabalhava mesmo como cobrador, cadastrei e trabalhei cobrando, cada um pagava. Você era um Zaqueu da modernidade, no caso. Cobrava o dízimo. Aí eu fiz a minha parte, né? Mas seu pai também é um cara, um batalhador da igreja. A igreja católica deve muito a seu pai e a sua mãe, porque eles foram grandes batalhadores. O que faltava na igreja para comprar, estava seu pai na frente, para fazer o cadastramento e cobrar as pessoas. Olha, fulano, lembrar, né? Olha, a gente tem que comprar esse som, a gente tem que comprar esse aparelho. Ela sabe, lá em frente. Seu pai foi um grande batalhador que eu presenciei e fui dar conta dele. Cantava junto comigo, a voz de Abrantes, né? Eu não sou cantor, mas na sombra do... Mas me responde, eu sempre vou interromper você por causa do horário, porque para contar a história de Abrantes, precisaria de quantos dias? Aí uma semana não conta, nem 10%. Exatamente. Aí por isso que eu vou interromper sempre você. Eu vou resumir. Eu perguntei quantos anos tem que ser pesquisa a história de Abrantes e o que levou você exatamente. Olha, que levou você a pesquisar, a sentir o desejo de obra. Muita gente não acredita, mas a minha dedicação maior na minha vida era pesquisar Abrantes e Camaçari, principalmente Abrantes. Todos os arquivos da Bahia e todas as cidades que eu chegava, eu mergulhava nas bibliotecas, nos arquivos, buscando. Interessante que você vai em qualquer cidade baiana, tem lá informações de Abrantes e Camaçari. Sabiam disso? Tem. Eu pegava tudo. Então, o que acontece? Eu, desde 87, eu sempre fui mergulhando nos arquivos, desde esse período, né? Chegou alguns anos que eu me dediquei o dia todo. A Biblioteca do Estado, da Bahia, não ficou um jornal antigo de 200, 300 anos, 100 anos, que eu não pegasse. Eu coloquei a Biblioteca do Estado de cabeça para baixo, livros, revistas, tudo que você possa imaginar. Eu peguei tudo que era relacionado a Abrantes e Camaçari. Tem muita coisa de Abrantes, né? Chevoquei, olha, a vida imperial, a vida colonial, a vida da velha república, da nova república de Camaçari, de Abrantes, está tudo em minhas mãos, chevocado.
Então, queimei tudo que posso imaginar. Quer dizer, é por isso que quando eu digo um fato, eu digo, ó, eu tenho provas. E a prova está aqui, mostra. Mas, Fernando, você acha que é uma injustiça o Brasil hoje não reconhecer Abrantes como berço da civilização brasileira? Olha, não é injustiça ao mesmo tempo não, sabe? Porque é o seguinte, Emerson, não só Abrantes, mas como Cachoeira, como algumas cidades de Santa Amaro, como a própria capital, ela faz parte do berço da civilização baiana, brasileira, né? E Abrantes é um pedaço da raiz da civilização brasileira. Como Eduardo Cavalcante disse, Abrantes, berço da civilização brasileira, é porque eu já digo, confirmo, que é um pedaço da raiz da civilização brasileira, entendeu? Porque fatos importantes aconteceram também em outras cidades, como na própria capital. Agora, nós, como somos a entrada aqui da Baía Todos Santos, né, que é Abrantes, por exemplo, o lugar habitual, então aqui foi onde os piratas, aqueles que vinham sugar as nossas riquezas, eles eram presos pelos os mestiços, pelos índios. Os índios prestavam muito serviço à nação brasileira através de Abrantes, porque todos os fatos importantes da história do Brasil, os nossos índios tupinambás de Abrantes participavam das guerras, guerrilhas e todos os movimentos. Desde 1590, quando os franceses invadiram aqui através do nosso litoral, os índios prenderam e entregavam ao governador. Depois aí, de vez em quando, vinha as invasões de franceses, de holandeses, de ingleses, tudo, e eles aí era defendido pelos índios e mestiços aqui na nossa orla. E os índios tupinambás, a princípio, foram encontrados às margens do Rio Joanes, né? Não só às margens do Rio Joanes, sabe? Por exemplo, Arembepe, né, chamava Arembebe, e era a aldeia de São Antônio de Rambê, antes, quando foi fundado pelo mesmo que fundou Abrantes. Ela foi fundada em 1560. A aldeia do Divino Espírito Santo... A aldeia do Divino Espírito de Abrantes, não podemos dizer que é às margens do Rio Joanes. A gente não sabe que local foi nas margens do Rio Joanes. É preciso que as pessoas entendam, porque estou dizendo, as margens do Rio Joanes. As margens do Rio Joanes, onde o Rio Joanes tem uma percussão de dezenas de quilômetros. Sim, sim. Aí a gente não vai dizer, não, nós fizemos as margens ou na foz do Rio Joanes. Uhum. Na foz do Rio Joanes. Podemos dizer assim, a aldeia do Divino Espírito Santo, fundado pelo padre João Gonçalves, e eu chamo ele de Caperão. Por que Caperão? Sim. Porque todo militar que é padre é Caperão. Porque Antônio Rodrigues é um jovem soldado intelectual já. Ele partiu de Las Palmas, da Espanha, um português, que veio para o Brasil, aventureiro, conquistar as riquezas no Brasil. O navio dele naufragou, ele naufragou lá na região de São Vicente. E esse Mendes Sá chamou ele porque ele conhecia a língua dos índios tupinambás, as línguas indígenas, e também é um cara que era cantor, tocava. É tanto que a introdução da música do canto foi com esse Antônio Rodrigues Soldados, que introduziu para catequizar os índios, porque ele era cantor e tocava flauta, você entendeu? E isso introduziu na comunicação. E também, além de ele ser o padre, tem um lado bom e tem um lado de Caperão. Por que Caperão? Era um soldado, porque ele acompanhou o Mendes Sá na guerra do Paraguaçu. E esses índios, veja a jogada. Esses índios das margens da primeira aldeia do Divino Espírito Santo de 1558, que foi fundada às margens do Rio Joanes, eles foram também domesticados, eles foram lutar na guerra do Paraguaçu, contra os índios revoltados, os índios selvagens, né, que não queriam a catequização. E aí houve um extermínio total, tanto que eles dizem, porque é epidemia, coisa nenhuma, foi as guerras que acabou as tribos indígenas, aí eles se reuniam, muitas tribos juntos, e um dos locais que ele trouxe foi para aqui, para a Vila de Abrantes. E nesse mesmo local que hoje é a praça, havia um local triangular, que eu ainda tenho que me aprofundar uma pesquisa para confirmar que a pré-história desse local aí, dessa praça que era triangular, era uma taba onde os índios tinham as suas ocas, né? E a praça aberta. Você está se referindo à atual Praça da Matriz hoje? A atual Praça da Matriz. Que antes é o Campo da Matriz. Antes de 1560, sim, porque ela veio para cá, 58, 59, o padre de lá morreu.
Porque ele Os índios vieram para cá, para a praça, onde é a praça, por conta da doença lá. Eles disseram que é doença, pode ter sido a doença, a epidemia, mas provocada pelas guerras. Sim, sim. Porque eles vieram lá, morreram os índios que foram lá como soldados para matar os seus inimigos índios, porque as tribos também eram inimigas, né? Certo. Aí Mendes Sá aproveitou essa jogada, pegou os índios já domesticados de lá das margens, como pegou a da Vila de Abrantes, pegou em Santo Antônio de Rambé, que é hoje é Rembep, pegou de Jacuípe, pegou de Mata de São João, aí juntou essas aldeias para lutar na Guerra do Paraguaçu. Então o resto dessas tribos, que foi mulheres, crianças e aqueles velhos, eles trouxeram para cá. Você entendeu? Aí fizeram aqui a catequização dos índios aqui, com a sobra dos índios, e que houve, dizendo que a epidemia, que de fato, depois da guerra, quer dizer, transmite as doenças, houve doenças e tudo. Essa aqui foi a realidade. Agora, o que ficou pior, que essa aldeia, do primeiro aldeia do Espírito Santo, veio para aqui, para Viva, foi porque o padre, o João Gonçalves, ele é um padre desenganado pela medicina portuguesa. Aliás, o próprio José de Anchieta foi meio desenganado. Porque lá em Portugal, quando a pessoa ficava doente, mandava para cá os padres para ver, porque eles diziam o seguinte, que o Brasil é uma região que recuperava os doentes. Você entendeu? É por isso que a praia chama Busca Vida, é? Não é isso, Busca Vida. Não tem nada a ver, Já não tem nada a ver. A Busca Vida tem uma informação que o Felipe Scarlata me deu essa informação, uma versão, que a gente precisa saber se é verdadeira essa versão, porque a história tem diversas versões. Acontece dos índios, eles vieram para cá, morreu o padre, e foi enterrado na Catedral em Salvador, no dia 25 de dezembro de 1559, um ano depois. Ele chegou aqui com Duarte da Costa, você entendeu? Ainda viveu mais 4 anos. E ele passou a medicina natural e ele curava os doentes. É um verdadeiro santo esse padre. Você sabe que é um cara santo? Ele trabalhava 24 horas pelo próximo. Um tipo assim de Padre João aqui, que existia, né? Ele era esse tipo assim. Um tipo a Irmã Dulce. Tipo Irmã Dulce. Dedicado. Predicado. E o José de Anchieta, que se destacou e passou a viver, morreu com 52 anos ainda, né? Mas ele era doente e desenganado, porque ele tinha espinha quebrada, caiu uma escada nas costas dele, certo? E outro também, que ninguém que vem em Portugal, porque essas pessoas que tinham defeitos físicos ou mentais, eles mandavam para cá. O próprio o cara que mais se destacou, o padre Manuel da Nóbrega, era gago. Ninguém queria um padre desse lá na Europa. Aí mandou para aqui, para o Brasil, para catequizar os índios, entendeu? Eu sei. Então todos aqueles padres que eram doentes, essas coisas, mandavam para cá. Aí eles se destacavam mesmo, muitos deles se destacavam, e a próprio clima daqui, a água daqui, que era medicinal na época, o ar medicinal, deu vida a muitos e muitos Até hoje, se você subir ali no Morro da Cruz, você sente aquele ar puro, né? Exatamente. Imagina naquela época. Aquela época é uma coisa... Água maravilhosa. A água da Fonte do Buraquinho, da Fonte do Buraquinho, era aquela água que existe mineral. em todos os cantos. Essas águas que a gente vê, tudo poluída aí, essas lagoas, eram água mineral naquela época, tudo mineral. É tanto que o padre Manuel da Nóbrega escrevia constantemente para o rei de Portugal, dizendo que aqui era uma maravilha, tudo aqui coisa, não foi Pebovai de caminha só não. Ele disse, as águas maravilhosas, o mar sadio, medicinal e tudo. Então eles mandavam tudo doente para cá, os padres. Aí o que acontece? Veio para aqui, para a Viva de Abrantes, o padre soldado, que ele já era um soldado, Antônio Rodrigues. Aí, o histórico desse rapaz é fantástico. Eu tenho uma biografia dele completa, nem fiz a biografia, porque eu já peguei numa obra fantástica que, né, publicou. O cara ajudou a fundar Buenos Aires, ajudou a fundar São Vicente, uma infinidade de cidades pelo mundo, ele ajudou a fundar esse cara. Você entendeu? Então, ele aqui fez uma obra também grandiosa. Agora ele também fez o lado mal de, né, acompanhar Mendes Sá. Então veio a história de lá. Aí pronto, Abrantes. Aí quando foi essa trajetória dos índios, catequização dos padres, os padres chegaram a ficar os homens mais ricos do Brasil, sabia? Era ele e Garcia Dávila. Garcia Dávila, o padre, mas o padre fazia o seguinte: quando ele chegou aqui, o próprio Anchieta, veja bem, Anchieta, ele andava de Salvador até a Vila de Abrantes, ele fazia a sandália dele era de casco de folha de coqueiro, aquelas coisas, né?
que ele não tinha nada, nem vestimenta nenhuma. As vestimentas dele é como aquelas vestimentas de mendigo. Apesar, mas um padre jesuíta vindo de Portugal, o rei não manda nada. Você entendeu? Eles quisiam se vir aqui. Muitas vezes passavam frio, sofrimento, entendeu? Eles mesmos trabalhavam também junto com os índios, faziam papel de pedreiro para fazer as palhoças, fazer as casas, fazer a igreja. Eles eram pau para tudo. Era pedreiro, era engenheiro, era tudo, os jesuítas. E no fim ele foi conseguindo riqueza, né? Uma terra que não era dono, que aqui tudo dava. Então o que é que ele fazia? Ele ia conseguindo, chegou a ter no Brasil mais de 200 fazendas dos jesuítas. Mais de 200. O padre Anchieta, que chegou com a mão atrás, outro na frente do Senado, ele começou a ter até um pequeno navio, que ele saía de Salvador e corria o litoral todo da Bahia e do Brasil com o navio dele, né? E quando foi expulso também com a roupa do corpo. O Marquês de Pombal botou tudo para fora, tirou tudo com medo dos jesuítas e dizia: esses caras vão dominar o Brasil. E o Brasil é de quem? É do rei de Portugal. Pronto. Zé Fernando, é até bom que você bebe uma água aí, que não está valendo os comentários aqui, porque a galera tá bastante participativa aqui. Já eu vou fazer sua pergunta, Milena, pode ficar tranquilo aí. Maria Renilda, grande Felipe Scarlatti, tive o prazer de conhecer. Também Guto Mosca chegando aqui, parabéns Guto pelo seu dia, grande comunicador aí, radialista, tá dando boa noite para mim e para o Zé Fernando. A Milena também falou do TCC, que foi feito, né, com a ajuda de Zé Fernando. Inclusive semana passada a gente passou 5 documentários aqui do Ezequiel Nazaré, que é meu primo, formado em jornalismo, né, e fez o TCC dele com a ajuda também do Zé Fernando, né? No documentário dele tem várias participações aqui do José Fernando, que é esse ícone aqui da nossa história. Cíntia Lopes também dando parabéns, muito obrigado por passar todo esse conhecimento para a gente. Cíntia Lopes, que é assessora da vereadora Fafá, né? Está aqui parabenizando o Zé Fernando. O Josué também fez um poema, daqui a pouco eu vou ler esse poema, Josué, se tiver tempo, mas o pessoal pode ver aí. A Rívia Tupinambá também chegando aqui. Selma Galvão, dando boa noite, matéria interessante, nota 1000, parabéns, sucesso. E Josué fez aqui uma homenagem, né, à história de Vila de Abrantes. Se der tempo eu vou ler no final. E dá prioridade aí à poesia do Josué, né? Pronto. Zé Fernando, aqui tem uma pergunta da Milena. Ela quer saber a respeito do pessoal, dos quilombos, né, de Cordoaria, se você tem alguma coisa nos seus registros aí que fala sobre Cordoaria. O quilombo de Cordoaria é antiguíssimo, entendeu? Agora, a data exata não tem historiador que diga. Ele vem da época mesmo, da época colonial. Nós sabemos que tem uma fase aí em 1816, parece, que houve uma movimentação dos negros lá partiu de Salvador, e eles vieram queimando tudo porque era contra os brancos e os negros. Contra os brancos e os mulatos, né? Os negros contra os mulatos e os brancos. Eles vinham saqueando tudo, quebrando. Quando chegou nas margens do Rio Joanes, houve a tropa de Garcia Dávila exterminou os negros. Aqueles que sobraram correram para as matas. É possível que essa turma correu para Cordoaria. E naquele lugar também que a gente chama Sucupió, gente, aquela região ali é de afrodescendente, já era daquela época mesmo que se concentrava. Mas Cordoaria, como eu disse, por que Cordoaria? Porque é o lugar onde fabricava corda, chama Cordoaria. Porque fabricava, os negros faziam corda naquela época. E muita gente não sabe, porque cordoaria tem a ver com cordas, né? Com a fabricação de cordas. Por isso que o nome Cordoaria. Porque era a fábrica de cordas que eles fabricavam, desde a época colonial. E aqui vai vir, hoje nós temos as mesmas... É uma história rica que tem Cordoaria, né? Porque conserva as mesmas características de 100, 200, 300 anos, sabia, gente? E você sabe... Cordoaria. Pertence a que distrito, Cordoaria? É Vila de Abrantes. Pois o distrito de Vila de Abrantes. Porque, na realidade, o distrito de Vila de Abrantes, a sede de Abrantes era a Vila de Abrantes. Gente, a nossa Vila de Abrantes, ela ia até Mata de São João, até Salbara.
Itapuã era distrito policial de Vila de Abrantes. Nós tínhamos essa região Água Comprida, que hoje é Simões Filho, Camaçari, Dias Dávila. A gente Santa Mário de Pitanga, né? Santa Mário de Pitanga, que hoje é Lauro de Freitas. Tudo era distrito de Vila de Abrantes, gente. Exato. Aí o que acontece? Os nativos lá de Mata de São João, que ele chamava Mata, e convocou para emancipar Mata, pegou a Vila de Abrantes e rebaixou como distrito em 1846. Mas sempre na Câmara dos Deputados tem os deputados historiadores, como é bom ter deputados historiadores, né? Sentiu disse não, Abrantes é uma região histórica, como é que ela pode ser rebaixada? Aí depois de 2 anos voltou a ser Abrantes, só que nós, quando voltamos, perdemos muitas terras, inclusive Praia do Forte, que era região de Abrantes, entendeu, gente? Isso em 1848. Zé Fernando, em relação ao Pelourinho, porque assim, Pelourinho, às vezes a pessoa pensa que Pelourinho é uma, tipo a comunidade com casa histórica, coisa desse tipo, mas Pelourinho é uma estaca, ou um pau, né, conhecido também como lugar de castigo. E aqui em Abrantes, né, já teve um Pelourinho, né, uma estaca. Já. Depois, aqui na praça, não é isso? Foi o seguinte... Que serve até nessa revitalização que está sendo feita aí para... ser marcado uma placa, fazer, né, uma placa, dizer colocar aqui as tem... placas, porque os pontos históricos de Vila de Abrantes... E quem apanhava nesse Pelourinho de Abrantes? Aqui de Abrantes, veja interessante esse fato. Em 1758, quando começou a expulsar os jesuítas, o Marquês de Pombal, o que é que fez? Ele levou as vilas as aldeias em vilas. E a Vila de Abrantes foi transformado na primeira vila indígena do Brasil, viu, gente? Não é a primeira vila geral, porque a primeira vila foi São Vicente. Em 1532, São Vicente passou a servir de aldeia para vila. E em 1758, o Marquês de Pombal transformou a Vila de Abrantes em uma aldeia indígena, ou uma vila indígena. É a primeira vila indígena do Brasil, a nossa Vila de Abrantes. Aí o que acontece? Aí fica o quê? Toda a vila ele tinha que ter o quê? Ele tinha que ter uma câmara, tinha que ter uma cadeia e tinha que ter o Pelourinho. Esse Pelourinho é o seguinte, o nosso daqui não era só os negros que eram massacrados, não, amarrados e socoteados. Eram os comerciantes desonestos também que existia. Aqueles que trabalhavam... Os comerciantes ou os clientes? Não, de comerciantes. Comerciante mesmo? Porque o comerciante roubava o cliente, pô. Ah, entendi. Botava o preço... Comerciantes desonestos. É uma coisa imensa. Aí ia pro Pelourinho ser açoitado também. Se açoitava, amarrava aqueles comerciantes desonestos que... Entendeu? Porque os pobrezinhos dos índios mestiços eram enganados. O cara que vinha vender, porque já vinha da época do descobrimento do Brasil. O que Cabral fez? Pegou pente, espelho e machadinho, deu os índios, para os índios cortar madeira nas matas, trazer nas costas e ainda colocar dentro do navio em troca de pente, e assim eles continuavam essa tradição. É tanto que os comerciantes faziam praticamente o mesmo. Pegavam aqueles pobrezinhos e ficavam enganando, aí criou uma lei que ia ser massacrado. E muitos dos comerciantes que tentassem, ou então que fizessem isso escondido, se fosse pego, era colocado no Pelourinho e dado, era chicotadas nele mesmo. Entendeu? Interessante esse fato. Então, daí foi transformada a Vila de Abrantes e que nós passamos a ser considerados como cidade a partir do século XX, né? Século XX. Não, havia no fim do século XVIII, no fim do século XIX. No caso para Abrantes se tornar município, foi elevada a qualidade de vila, não é? É a qualidade de vila, porque ela é considerada uma vila. A aldeia. O que é uma vila? A vila tem um status maior do que distrito. Maior do que distrito. Quando as cidades baianas, nós tínhamos na época 113 cidades na Bahia, e Abrantes ainda era uma vila, e passava a considerar Abrantes, com decretos, né, estaduais, a ser cidade também, a cidade de Abrantes, e a sede em Vila de Abrantes. Foi com as ambições dos poderosos, né, ambição, que eu não vou também... seus descendentes, que me perdoem... Que não vai dar nomes, né? Eu não vou dar nome. Para causar polêmica. Eles achavam, mas na realidade a gente tem um fato que a gente tem que dizer. Nós temos um personagem importante da história da Bahia, que é o Montenegro. O filho dele, Montenegro, também como amigo do governador, e trançou tudo isso aí, levou Abrantes, que Abrantes passou a ser, em 1924, um ano
A sede sendo em Camaçari, viu, gente, que ninguém sabe. Eu tenho esse documento. Em 1924, eles levaram Abrantes, dizendo que a Vila de Abrantes não tinha desenvolvimento, que o desenvolvimento estava lá, e que a Câmara de Vereadores, que não era a Câmara de Vereadores, era uma comissão, né, um conselho de cada representante de Monte Gordo, outro de Santa Bárbara de Pitanga, outro de Camaçari, outro da Vila de Abrantes, outro, entendeu? Cada um representando uma Não era, na verdade, um vereador, era um conselheiro, tipo... É um conselho, mas equivale à Câmara de Vereadores. Sim, sim. Tem um conselho, tem um grupo de conselho, né, que era a comissão de conselho. Então, o que foi? Aí que quando foi para levar em 1904 para Camaçari, com a ideia de que lá estava bem desenvolvido, que era melhor, porque tinha que funcionar lá, que depois vinha para cá, que ia consertar aí a Câmara, que aí depois ficou, aí depois ele começava outro pretexto, dizendo que aonde é a Câmara hoje, aí do lado da igreja, ia ser 2 escolas, que iam fazer 2 escolas, porque naquela época a escola, o menino não estudava junto com a menina, era separado. Era escola feminina e escola masculina. Então, eles iam fazer 2 escolas, uma feminina e uma masculina, e foi enganando, e aí foi passando. Foi passando, e aí o que acontece? Depois de um ano, chegou em 1925, aí o que eles fizeram? Aquela amizade que teve, trançado com o governador, um deputado fez um projeto, o governador sancionou, aí transformou a cidade de Montenegro. Essa cidade passou, Montenegro, 12 anos, 6 meses e 21 dias como cidade de Montenegro. Que historiador nenhum conta. Eu sou historiador. E está onde no mapa da Bahia? Está nos arquivos. Eu tenho muitas coisas da história de Camaçari. No mapa antigo, porque no atual história, deixou de existir, né? Eu peguei a vida política e administrativa do período de 1925 a 1938. Foram 12 anos, 6 meses, 21 dias como cidade de Montenegro. Como naquele período aí entrou Randolfo Alves e disse o seguinte: nós tínhamos 125 cidades na Bahia. Aí Randolfo Alves disse, baseado no decreto de Getúlio Vargas, nacional, cada estado tinha que fazer seu decreto. Aí Randolfo Alves decretou o seguinte: toda a cidade baiana tinha que apresentar sua extensão territorial, da sede e dos distritos. Aquela que não apresentar tem facilidade de perder o poder como cidade. Montenegro foi um dos motivos que não apresentou. E outras modalidades que está no artigo, está no decreto, né? Não cumpriu, aí o que é que fez? Na realidade era para voltar para a Vila de Abrantes, mas como os poderosos da época lá disse não. Para lá não volta mais não, deixa aqui como sendo Camaçari. E a gente tinha uma base, né, que é a Casa da Câmara, que é anexa a essa igreja aí, né? Isso. Aí o que acontece? Que crime. Hoje nós estamos na Semana de Abrantes. Já é a Semana de Abrantes. 21 começa a Semana de Abrantes, minha gente, que vai até... Eu ia perguntar a você que importância tem o mês de setembro. O mês de setembro para Abrantes. O mês de setembro, o fim de setembro, que é agora, a partir de hoje, amanhã, aí vem todo ano, 22, né, 21, 22, 23, vem a festa de Abrantes. Por causa dessa doença, da Covid, não está tendo, mas tem que ter encontros, né, como você está fazendo aqui, né? Devia todas as rádios, jornais, tudo, a comunicação participar. E o próprio governo se interessar para isso. Né? Agora, Zé Fernando, assim, eu disse que ia interromper, mas eu sempre venho chamando a atenção aqui na live. É Semana de Abrantes, né? É para contar a história de quem? De Abrantes ou de Camaçari? Bom, a Semana de Abrantes é para... Por quê? Veja bem. Eduardo Cavalcante, que eu considero o maior poeta inimitável de Camaçari, é uma espécie de Castro Alves de Camaçari. Nenhum poeta ainda chegou perto dele. Nenhum poeta, é um poeta romântico, histórico e fantástico ele. Quem vê as poesias dele vai se encantar. Ninguém deixou o cara lá no canto, até mesmo ele vivo. Como até hoje, morreu, nenhuma rua tem o nome do cara. Eu acho que nós temos uma sociedade aqui em Camaçari que não liga para os personagens históricos. Não dá importância. Sabe por quê? Porque Camaçari não tem nem museu? Não sou ignorante histórico. Me perdoe muito a gente que eu dizer isso. Aí o que acontece? Eduardo Cavalcante, de 1945, que ele andava no meio dos intelectuais da Bahia, que ele era intelectual também, dos grandes poetas, grandes escritores, que ele era um cara que ganhava título internacional, ganhou diversos títulos, diversas homenagens internacionais.
presidente da Academia Castual, presidente de diversas entidades de poesias e escritores. Aí o que acontece? Um dia, em 1945, criou o Grêmio Marquês de Abrantes em Camaçari, e entendeu de criar a Semana de Abrantes. Que essa festa... Se quiser beber água, diga, viu, rapaz? Não tenha medo, não. Não, essa festa começava aqui em Viva de Abrantes. Aí o que ele fez? Bom, começava a Semana de Abrantes, festejos em todos os cantos, em Abrantes, Camaçari, e que no final, a festa maior, se via em Camaçari, no dia 28, ele escolheu 28, a data maior. Veja bem que contradição dos que anuncia aí a data errada aí de Camaçari. No dia 28, em homenagem, que foi no dia 28, da divisão das capitanias hereditárias. Uhum. A nossa Camaçari, gente, nunca teve data cívica. As datas cívicas eram de 7 de setembro. Você entendeu? 7 de setembro e fazia uns festejos no 2 de julho, porque inclusive tem um bairro lá de 2 de julho. Mas festa cívica de Camaçari mesmo não tem nenhuma. Os festejos que tinha religioso, que eles faziam São Tomás, Santo Antônio e outros santos que faziam aqueles festejos maravilhosos. Então o que aconteceu? O 28 vinha fazendo até a década do dia 80. Como o dia de Abrantes, né? Como uma semana de Abrantes, festejando 28 porque assim, de Abrantes. inclusive o documentário eu li aqui semana passada, quinta-feira, que foi aprovado, né, a Lei 53 Sim. de 1957, dei o nome dos vereadores e o prefeito da época, José Evaristo de Souza, que sancionou a Semana de Abrantes. e 28 de setembro como feriado municipal em homenagem ao dia de Abrantes, não de Camaçari. Inclusive na biografia, é um absurdo isso. Na biografia que eu fiz de Nilza Pinheiro, eu cito que ela é uma das pessoas importantes que assinou a favor do decreto da Semana de Abrantes. Tem o nome dela, ela é vereadora. Nilza Pinheiro, Lemos Pinheiro. Aí o que acontece? Voltando, ratificando, não foi em 80, foi em 79 aproximadamente. Foi na época que o doutor Humberto chegou, em 1974, para formar um personagem, porque a gente fala na história do lugar, é um personagem que a gente fala também. Pronto, vou falar. Tinha Antônio Andrade, até que eu vi hoje na Rádio Sucesso, sua prima, a filha de Evoildo, porque falar sobre Antônio Andrade, que foi em 1974, em janeiro, ele entrou como um administrador, como prefeito de Camaçari, Tampão, né? A área de segurança nacional, em 1974, aí o Antônio Carlos Magrande nomeou ele, mas ele passou 9 meses. Em outubro de 1974, tinha um engenheiro, filho de general, sobrinho de general também, que era um coronel do Exército também, era um engenheiro que veio para construir o polo petroquímico. Veja esse detalhe que ninguém sabe. Chamado Humberto, doutor Humberto, veio como engenheiro que ele ajudou a construir o polo petroquímico. Em outubro de 1974, o Antônio Carlos Magalhães nomeou ele na governadoria em Salvador como prefeito de Camaçari, substituindo Antônio Andrade. E ele construiu o Camaçari, além de construir o polo, ajudar a construir o polo, e é um personagem que hoje está esquecido na história de Camaçari. É preciso que a gente diga isso. Quem? Doutor Humberto. E está vivo, né? Ele está vivo. É porque aqui no Brasil, às vezes, às vezes não, sempre faz uma homenagem quando a pessoa morre. Eu soube que até que ele está bem doente, está até num estado, até, não sei, não posso nem dizer aqui que terminal, uma coisa assim. Está bem doente ele. E não tem homenagem nem nada, um homem desse a gente precisa em vivo, ele gozar das suas homenagens, né? Não, nem morto, goza, você vê Eduardo Cavalcante. Então é isso, meu amigo. Aí o que acontece? Que ele veio, substituiu o Antônio Andrade, que passou 9 meses, em outubro de 1974, que ficou até 1985, ou 74 até 85. Passou 11 anos no governo e construiu a cidade, pô. Foi ele que construiu. Imagina você ter uma cidade que chega a ponto de, por semana chegar a 5 mil pessoas sem casa, com família, com filho passando fome, com mulher passando fome, sem casa, sem comida, sem nada. E é por isso que eu ainda considero a esposa dele como a maior voluntária de todos os tempos. A dona Simara, porque ela ia, a criança precisava de um colchão, ela dava, a mulher precisava do colchão, precisava da casa, ela dava tudo. Que aqueles que chegavam faminto, doente em Camaçari, ela ficava dia e noite dando as coisas. Por isso que até hoje ninguém supera ela.
Ninguém supera a Simara Hebe. A maior voluntária social de Camaçari no social é ela. É porque as pessoas não se preocupam em pesquisar história. Você entendeu? Como voluntário eu encontrei o que a mulher, que o casal, que a criança precisava, a casa, a comida, a cesta básica, ela estava ali rente. E chegava em Camaçari, era 5 mil, Camaçari, meu amigo, era todo dia chegando gente de todo o Brasil, de todo o Nordeste, que vinham e era de braços abertos, dando casa, fazendo casa, você entendeu? Ajeitando a vida das pessoas. Ô Zé Fernando, deixa eu ler aqui alguns comentários aqui, porque eu gosto de interagir com o pessoal aqui. A Rívia Tupinambá, é vergonhoso ter todos os nossos artefatos achados, arqueológicos, fora da nossa terra. Realmente está lá no Castelo Garcia Dávila, né, em Mato São João. A Maria Renilda, verdade, Emerson, não temos um museu nem estátuas que identifiquem nossos guerreiros históricos. Januí também disse que nessa história os índios sofrem até hoje com muitos fazendeiros corruptos tomando as suas terras. Nilda Cavalcante Reis dando boa noite. Fernando Demídio, grande Fernando Demídio da luta emancipacionista lá de Jaguaquara, em trocamento de Jaguaquara, mandando um abraço para você também aqui, Zé Fernando. Um abraço aí, Fernando. Estamos com saudade dele, né? Que o seu distrito também, com certeza, vai ser emancipado, com fé em Deus, meu irmão. Pronto. A Neguinha está dizendo que JF é patrimônio histórico de Abrantes, cidades adjacentes, é mesmo, com certeza. Obrigado, Neguinha. Você também é uma menina que dedica ao próximo, sempre está no social aí, ajudando a todos. E é uma alegria você pra gente, pra comunidade, viu? O Marcondes Silva também está dizendo: Deus abençoe você e muitos anos de vida e saúde, né? Para continuar contando essa história aí. Que fala aí? O Marcondes Silva. Marcondes, que Deus também esteja com o teu coração e que te proteja, que você também viva e muitos anos, meu irmão. Seja sempre com Deus. Jadson Almeida, José Fernando de Abrantes até Camaçari batendo papo comigo dentro do ônibus. Era muito aprendizado. Toda viagem eu tinha conhecimento importante. Parabéns. Aqui é o Jajá, né? O filho da vereadora Fafá de Senhorinha. Jajá, também um abraço para você, porque na realidade, Jajá, você compreende. Porque eu contando a história nos ônibus ou em qualquer parte, eu não estou contando quase nada, porque a história de Abrantes é uma fonte inesgotável, não esgota nunca. Sempre a gente tem informações e mais informações, e aí vai surgindo informações verdadeira da nossa cidade de Abrantes. Inclusive a Gorete Brita está dizendo assim, que é homem sábio, parabéns, mas fala muito rápido, mas o rápido que ele está falando é porque a história é de uma semana a um mês para a gente contar aqui, a gente está contando em 1 hora, né, Zé Fernando? Por isso que ele está acelerando aqui. Mas a observação dela é importante, a gente falar pausadamente, viu? Mas em outras ocasiões aí eu vou fazer isso, viu, filha? Mas é assim mesmo, sua observação é importantíssima, viu? É muito boa mesmo. Pois é. Então, Zé Fernando, você concorda comigo que setembro é o mês de Abrantes, né? E 28 de setembro é o dia de Abrantes. Porque na realidade, em 1957, Vitorino sancionou a lei, porque foi criado em 45. Se festejava de uma forma amadorística, de uma forma assim, sem nenhuma critérios e ajuda do governo. E a partir de 1957... foi com a ajuda de Vitorino e dos governos da Câmara que se efetivou uma festa muito bonita em Camaçari, rapaz. Sempre, e esses festejos, gente, eles são registrados no jornal Folha do Subúrbio, de Eduardo Cavalcante. Está lá a verdade para todos ver o que aconteceu, foi tudo registrado, gente. É que eu sempre chamo a atenção, que a história ela tem a ver com a verdade, não é isso? Exato. A gente são tá os lá fatos, são pesquisar, ver os documentos. O que eu estou dizendo aqui, se você disser em relação a esse fato, a Semana de Abrantes, quando tiver a oportunidade de conversar com o Márcio, que é o filho de Eduardo, ele é uma pessoa boa, vai fornecer sobre esses fatos da Semana de Abrantes, porque o que está acontecendo é uma aberração. Se faz uma festa tão bonita, um carnaval cívico em Camaçari, mas será que eles não têm na consciência que está enganando a população de Camaçari?
colocando o dia 28 como sendo a data de Camaçari. Se você fosse um prefeito hoje de Camaçari, Zé Fernando, você mandasse para a Câmara para aprovar lá, você escolheria que data para comemorar o dia de Camaçari? Emerson, Você como historiador e sendo prefeito, digamos que você é o prefeito hoje de Camaçari. Olha, a extinção da cidade de Montenegro foi em 1930, em 1938, em março, 30 de março de 1938, pelo decreto 10.724, e daí a gente vai ver exatamente se a data de Camaçari nasceu no dia 30 de março de 1938. Outro erro gravíssimo. Sim. Eu estava até conversando com você não, Zé Fernando, é 27. Olha, o que prevalece é o número maior de historiadores que citam, porque alguns citam que a Vila de Abrantes foi virada vila, de aldeia para vila, no dia 28 de setembro de 1758. Mas eu fui fazer uma pesquisa de historiadores. A maioria dos historiadores diz que é no dia 27. Certo. Então, é mais uma mentira de Camaçari, que ele diz que nasceu no dia 28 de 1758. Pegou a data de Abrantes, mas só que pegou uma data duvidosa, você entendeu? Sim. Que a Vila de Abrantes é provável que foi no dia 27, não foi no dia 28. Alguns historiadores dizem 28, mas o que prevalece é a maioria que diz, a maioria dos historiadores diz que é no dia 27, não é 28. Entendi. Aí vem a semana de Abrantes, que caiu no dia 28, de Eduardo Favagação criou, aí eles pegaram achando que alguns historiadores dizem que é de 28 de Abrantes de 1758. Quer dizer, já entrou mais de uma contradição, Camaçari. Esses que insistem em deixar a data lá como sendo a data de Camaçari. Essa história de Abrantes, na sua opinião, deveria ser levada para as escolas com material pedagógico? Veja bem. Essa história ser contada nas escolas municipais aqui de Camaçari? É possível. Olha, a nova República, a República do século XX, pela Sandra Paranhos, eu respeito muito ela. Porque ela fez uma história... É historiadora em Camaçari, né? Eu gosto muito dela, respeito ela. Ela vai ser uma historiadora reconhecida daqui a 50 anos. Ela vai ser reconhecida como uma grande historiadora. Você entendeu? Porque ela é uma espécie de cronista. Sim. Porque o verdadeiro historiador é o cronista, pois aqueles que registravam a história de Abrantes, do Brasil, de Salvador, há 300 anos, registravam, né? E hoje a gente está vendo o que eles fizeram, é o verdadeiro historiador. Eu não quero desfazer de um rapaz que chegou aí, é um professor de história, uma pessoa com boas intenções. Você entendeu? O tal do Diego, que ele escreveu aqui, de Catu a Barra a Jacuípe, né? De Catu a Jacuípe, não é? Ele escreveu um livro, mas esse livro dele, que ele escreveu com as palavras dele, mas essa história que ele publicou já foi divulgada por muitos historiadores antigos. O que é que ele fez? Ele fez uma montagem, escreveu com as palavras dele e publicou. Você entendeu a jogada? Eu considero aquele historiador mais profissionalizado aquele que descobre fatos. Você entendeu? Que descobre fatos, como por exemplo... Mas Zé Fernando, eu tenho uma coisa... Sim. Um parafuso que eu preciso apertar na minha mente. Sim. Mas assim, como é que... Você concorda que a história de Camaçari seja contada, a história de Abrantes seja contada como história de Camaçari? Ou você acha que tem que ter uma separação? Não. Abrantes é Abrantes, Camaçari é Camaçari. A história de Camaçari, até 1938, ela tem que ser contada como sendo de Abrantes. Você entendeu? Como sendo 1938. Como sendo de Abrantes. Aí, falar que é Abrantes, não é isso? Que é Abrantes. Porque assim... Não, me perdoe. Porque mudou a cidade de Montenegro. Sim. A partir até 1925. A partir de 1925, tomou rumo para ser Montenegro. A gente tem que respeitar que Montenegro foi uma cidade. Porque assim, eu fico... às vezes, tem muita gente de Camaçari do meio político. Às vezes realmente tem historiador em Camaçari que entra no meu privado, no meu zap, já aconteceu isso, de mandar muito documento, querendo botar na minha mente que Camaçari nasceu em 1500
E 58, e isso não entra na minha Não cabeça. entra a Camaçari. Entendeu? Não entra, Olha, não a consigo história botar de na minha Camaçari, cabeça. Não meu adianta. A história de Camaçari, até 1925, ela pertencia com uma arraial de Vila de Abrantes. Sim. Ela se transformou em uma vila a partir de 1925, assim que ela se transformou em uma vila. Agora, interessante, porque isso já é uma parte judicial. Sim. Se eu fosse advogado, entendesse essa parte, eu até emitia a cabeça. Se for a Vila, ela se desmembrou de Vila de Abrantes para se transformar uma Vila Camaçari. Porque ela, como arraial, ela não podia ser a sede da cidade de Montenegro. Isso foi em 1923, né? 1925. Não, 25 foi Abrantes deixou de ser município. Não, 1925, filho de Deus. Foi o seguinte, ela se transformou em vila e imediatamente... A fazenda Camaçari foi elevada à condição de vila, né? Não existia fazenda Camaçari. Eu estava tendo naquele dia que um descendente, uma pessoa que eu respeito muito, um grande homem, trabalhador, o Aldivão Montenegro, falou, a fazenda Camaçari. Eu disse, não, Aldivão, Camaçari não tem fazenda Camaçari. Chamava uma fazenda Camaçari, na realidade é uma chácara, uma grande chácara, uma pequena fazenda. Porque quando se fala fazenda Camaçari, todo mundo pensa que é toda Camaçari. Dentro de Camaçari tinha dezenas de fazendas, cada bairro hoje de Camaçari foi uma fazenda. Não é que a fazenda Camaçari. Agora, só que a pequena fazenda, que é o grande chácara, que tinha até o nome da esposa do desembargador Tomás Garcês Pavanelli Montenegro, tinha o nome dela, era Tomás de Tomazina, né? Tomazina. Aí o que acontece? O grande riacho que nós chamamos Rio Camaçari, que também não é o Rio Camaçari, é um grande riacho, porque uma extensão de 13 quilômetros não é um rio, é um pequeno rio, então é um grande riacho. Então nesse grande riacho, nesse pequeno rio, tinha essa árvore Camaçari. Tinha a árvore Camaçari nas margens do rio. Sim. Como tinha essa árvore Camaçari nas margens deste rio, que não tinha nome, botava o nome de Rio Camaçari. Como esse Rio Camaçari passava nas terras da chácara do desembargador Tomás Garcês Montenegro, aí passava a chamar também a chácara de fazenda Camaçari. Entendeu a jogada como foi? O nosso desembargador foi um homem importantíssimo na Bahia, que eu tenho uma biografia dele. A biografia dele foi o cara que fez a primeira faculdade de Direito da Bahia, foi o cara que fundou um hospital lá em Barra, foi um cara que criou uma tipografia. Para criar uma tipografia naquela época, o cara tinha que ser nome importante. Sim. Você entendeu? Foi um cara que fundou, estudou o Instituto Histórico e Geográfico da Bahia. É uma personagem, doou a obra dele toda ao Instituto Histórico que eu vi lá. Tem a fotografia do filho dele, o outro desembargador Tomás Garcês Pavanelli Montenegro, está lá a fotografia dele no Instituto Histórico e Geográfico. Eu vi, estive lá, fotografei, pesquisei lá também, muito. Certo. Aí o que acontece foi essa ideia, ele chegou aqui às terras dele, o que é que ele fez? Ele dividiu as terras, os jornais não mentem da época, porque o senhor disse, eu estou falando a verdade, eu não vou dizer mentir para enganar e nem... O desembargador loteou o terreno dele, aquela centro ali, que hoje é o centro Praça Montenegro. Ele loteou, todo mundo comprou seus pedacinhos para fazer casas. A igreja lá, que era na época a capela, a comunidade fez uma doação, juntou dinheiro e comprou aquela terra. O nosso desembargador, ele não doou, não. Quando ele deu à igreja, ele fez o seguinte, quando ele foi na Inglaterra fazer um passeio, ele trouxe a imagem e deu de presente a imagem. O altar foi doado pelo Exército de Salvador, da Moraria. O altar muito bonito que tinha, ou que tem, eu acho que é aquele ainda, um altar antiguíssimo. Tudo foi doação, e aí começou a desenvolver. Mas Camaçari, na realidade, era quando foi expulso os nossos tupinambás daqui do litoral, que eles estavam com medo, quer dizer, passava a perceber que estavam sendo escravizados, correu para as Matas de Abrantes, que é Camaçari hoje. Chamava na época Matas de Abrantes. E quando fez na década de 60 do século XIX, foi fazer a estrada de ferro aí em Camaçari, vieram 6 famílias empregados da Inglaterra, se estabeleceram nas Matas de Abrantes, que hoje é Camaçari. Aí onde começou o desenvolvimento dessa região. Entendeu, irmão? Foi isso.
Beleza. Aí um conta uma coisa, outro conta outra coisa e tal, essa coisa. É como eu, por exemplo, a história de Feira de Santana, outro dia o jornal publicou, me deram jornais, me deram uma centena de jornais. Olha, José Fernando, aqui foi quase 200 jornais da Folha do Norte. Já tem uns 8 anos isso. Me deram aqui, aí fizeram uma grande reportagem comigo, dizendo-se que eu era sobrinho da heroína Maria Quitéria, porque meu bisavô chamava João Ferreira de Almeida, você entendeu? E que na realidade o verdadeiro nome de Maria Quitéria é Maria Quitéria Jesus de Almeida, não é Maria Quitéria de Medeiros. Medeiros foi que ela vestiu a roupa, pegou a identidade do cunhado e apresentou lá para ser voluntária na guerra. Aí botaram e disse, não, é sua tia, mas eu não tenho documento para provar, você entendeu? Eu sei. Aí eu não posso dizer nada. É a mesma coisa de Camaçaria, a gente diz, fulano um diz uma história, tu diz outra, mas cadê o documento? Exatamente. Agora eu tenho um documento jornalístico, que eu provo qualquer um, jornalístico que está lá, os jornais, os donativos, os donativos para construir a igreja de São Tomás. Fulano de tal deu X, fulano ciclano deu X para a construção, entendeu? Da igreja. Certo. Tem lá o loteamento em 1914, 1911. Loteou aquelas terras, o desembargador loteou e vendeu. Aí como é que pode dizer que Camaçari nasceu, tipo, há 263 anos atrás, né? Não, elas matam de abrantes. Você Fica vê difícil. que Camaçari, irmão. Fica difícil, né? Seu pai... A história está relacionada à verdade, não pode mentir. Como é que nasceu? Seu pai, que Deus está lá num bom lugar, melhor do que a gente, que Deus esteja lá num lugar bom mesmo, melhor do que como a gente está. Ele sabe que ele, quando era jovem, andava em Camaçari até a década de 60, Camaçari era só mato. Isso. A década de 60, há pouco tempo que a gente podemos dizer, era mato puro. Pois é. Então imagine, lá em 1820, 1700, chamava as matas de Abrantes, pô. Exatamente. Você entendeu, irmão? Era isso. É uma história rica, é uma história que precisa pertencia a Abrantes. Precisa ser resgatada, por isso que todo mês de setembro, enquanto Deus me der força, saúde, a gente vai estar aqui trazendo, abordando, né? Todos aqui, todos que estão me ouvindo. Sim. Um dia que estiver em Camaçari, vai na casa de Márcio, diz, Márcio, olha, me dê aí. Ele está até em Pernambuco, ele viajou agora. Eu acho que ele entrou na live e saiu. Ele está morando em Caruaru. Aí a gente perdeu já a história. Espero que ele retorne, né? Porque é um cara que é filho do saudoso Eduardo Cavalcante e defensor da história de Abrantes. E ele é defensor de Abrantes. Defensor da história. Ele nasceu em Camaçari e é a favor de Abrantes. Sabe o que me revolta, Zé Fernando? Assim, ó, todo ano existe... eu fui fazer uma live domingo agora mesmo, ali do lado da Igreja Católica, e já a gente vai estar terminando aqui, porque já são 21h17, e eu não gosto de levar a live a mais do que 1 hora, porque termina ficando cansativo. Mas apesar de que essa história é uma história verdadeira, uma história rica, e precisa ser contada e vai ficar salva a live, né? A live aqui a gente deixa salvo, vai registrar, vai baixar o vídeo, vai jogar lá no YouTube para compartilhar isso aqui. Eu fui fazer uma live domingo agora na Igreja Católica ali, falar um pouco da Igreja Católica, falar um pouco da praça, e o rapaz que vende farinha disse, você é da equipe que teve aqui agora há pouco? Eu disse, não, que equipe? Ele, não, tem uma equipe aqui fazendo um documentário aqui, o pessoal só falava, não sei o que, isso aqui é Camaçari, essa igreja de Camaçari aqui, não sei o que. Eu digo, eu me revolto, são documentários, né, são literaturas que são patrocinados com o dinheiro público. Para confirmar mentiras. O dinheiro público, mas para contar mentira. Isso não entra, não consigo entrar. Que me desculpe, os políticos, né, os gestores de cultura de Camaçari. Quando vocês vieram para o lado de cá contar a história, conte a história, está relacionada com a verdade. Eu todo mês de setembro vou estar aqui batendo nessa tecla aqui, falando a história de Abrantes. Zé Fernando está aqui, né? Zé Fernando, acredito que você tem 50 anos, né, Zé Fernando? Você está novinho, né? Você tem 50 anos, né? Eu quero viver mais 50. Eu quero dizer o seguinte a todos, viu, Emerson? Não, para que eu não perder o fio da meada. Você tem 66 anos hoje, né? 69. 69, certo. Eu apesar que eu vou ter 49, parece que eu tenho 25. Mas eu já tenho 49. Então, aqui está Emerson Salles, certo? Aqui está José Fernando. Então, eu não posso
usurpar a história de Zé Fernando, chegar ali e contar a história de Zé Fernando como se fosse minha história, e nem vice-versa, nem Zé Fernando chegar lá adiante e contar a história de Emerson Salles como se fosse dele. Não pode. A história de Abrantes é de Abrantes, a história de Camaçari é de Camaçari. Então, eu acho que precisa chegar alguém de coragem em Camaçari, um político, sei lá, chegar lá naquela Câmara, e escavacar os documentos que tem lá. Eu acredito que tem um memorial da Câmara, certo? A Lei 53 de 1957 já começa por aí. A derrubada do dia 28 de setembro, que é dia de Abrantes, é feriado municipal. Então, a história de Abrantes é de Abrantes. Você concorda comigo, Zé Fernando? Exatamente. Se você não concordar, pode dizer também. Não, nós temos que contar a nossa história de Abrantes e contar a história de Camaçari, porque ela tem relacionamento com Abrantes, mas essas histórias que ele conta em Camaçari não são verdadeiras. Tanto que uma certa tem a Tribuna Cidadã, eu até requisitei aqui alguns vereadores. Eu digo, me consiga lá de novo a Tribuna Cidadã, que está à disposição de quem quer se pronunciar em algum tema. Eu disse, eu quero falar sobre a história de Camaçari e de Abrantes. Aí o que acontece? Até hoje não me deram resposta. Mas eu digo a todos, qualquer um que esteja me ouvindo, eu estou à disposição. Quiser, vá na minha casa, aqui no Recanto de Abrantes, Casa 13. Sempre é seu prazer falar de Abrantes, né, da quem história de quiser saber algum fato sobre Abrantes ou Camaçari, vai na minha casa que eu estou à disposição. E se quiser comprovadamente, eu dou, provando. Porque quando eu fui lá na Câmara de Vereadores, fiz um pronunciamento, já tem uns 8 ou 9 anos isso, Sim. Eu dei um documento, uma cópia do documento para cada vereador. E eles disseram o quê? Eles botaram debaixo do tapete e acabou. É assim que eles fazem. Pois é. É conivente às mentiras. São coniventes às mentiras. Porque uma mentira dessa histórica, isso vai ferrar as futuras gerações, gente. Isso. As futuras gerações vão ficar ferradas e aí vão apagar a história de vocês como personagens. Por isso que a gente tem que estar nesse resgate, né? Vamos Zé Fernando, eu quero agradecer a você, as pessoas que participaram aqui na live. São muitas participações aqui. O José Crescêncio, a título de informação, desde 2010 que existe uma lei que obriga o município a ter um livro didático da história do município. Este tempo de escrever e publicar para as futuras gerações. Inclusive, viu, os livros que são escritos, José Crescêncio, pega a história de Abrantes, mas joga para Camaçari. E é isso que a gente não concorda aqui, né? Que eu estava falando com o Zé Fernando aqui agora. Mas Zé Fernando está até preparando um livro dele, né? É Abrantes do Brasil, não é, Zé Fernando? Agora eu tenho dito o seguinte, Hermes, a minha preocupação é mais pesquisar, saber fácil. O livro eu vou ter que deixar escrito. Tanto eu não tenho preocupação porque as pessoas exigem de mim. José Fernando, publique logo o seu livro. Pode ser documentários também, né? Eu não tenho eu posso aqui eu posso fazer os documentários também. Mas um dia eu vou ter que deixar meu livro. Abrantes do Brasil vai ter. Quando Deus me chamar, meu livro vai ficar. Agora, por enquanto, porque eu quero combater todos esses tipos de ficção, de fake news. Porque eu não quero desmerecer o tal do Diego. Não é bom, a gente não está aqui para isso, na verdade é essa, a gente não está aqui para citar nome de A, B ou C. Eu sei. Mas a gente quer aqui dar justiça a Abrantes. Abrantes. Respeitar a história que Abrantes tem. A história de Abrantes é uma história... A gente não tem nem como imaginar a riqueza que é essa história. Né? E essa história precisa ser resgatada e ser contada do jeito que ela é. Exatamente. É a história de Abrantes. Não é isso? Então... você tem que pegar os fatos desde 1558 até os dias atuais, fazer uma montagem e lançar. Você entendeu? Como é que eu vou dizer no meu livro? Eu vou dizer aquilo que eu descobri. Exato. Eu não vou dizer que eu vou escrever um livro que o historiador ele tem que descobrir também. Você vê, tem um fato aí que eu sozinho já fui umas 3 vezes. Fiquei até com medo aqui no Repouso, né? Sim. Aqui em Areias. Tem uma área ali no alto da Jaqueira que foi um convento. Convento. E tem um padre enterrado lá, não sei se os restos mortais dele tirou. Isso lá na fase, o primeiro, o Vicente, no século a 1625, foi publicada uma nota que tinha aí um convento nesse local. Eu fui lá... Alguns residentes da localidade nativa disseram, olha rapaz, o próprio Duca, sabe, Duca do Transporte, sim. disse, olha Fernando, eu quando era jovem, eu ainda vi os radiês, né, desse local, eu não sabia o que era.
o Radier era um convento que existia. Pois e é. depois esse convento foi extinto e o fundador foi enterrado. Isso é uma história também, meu amigo. Beleza. Por exemplo, aqui em Boa União, essa menina Tupinambá até disse: cadê resgatar os nossos objetos históricos indígenas? Aí na Boa União, aí hoje você vê, eu chego... Foram encontradas algumas urnas. Foi encontrado, havia um cemitério onde tem hoje cemitério indígena. muitos e muitos edifícios, fizeram prédios de edifícios em cima Já do foi, né? cemitério. Aquela história ali já foi... Então Passou por cima. tem muitos objetos, muitas coisas que foram resgatadas, que estão nos museus em Salvador. Isso. Que se tivesse uma pessoa preocupada... Agora, eu até fico... A Secretaria de Cultura de Camaçari teve um encontro lá no arquivo do Estado, entendeu? Eu tive até presente nesse caso, conversei com um dos que dizem que é historiadores, que tem 8 pesquisadores de Camaçari na Secretaria de Cultura. Ele me falou. E que quatro deles é dedicado à história. Eu não vejo história nenhuma em Camaçari. Eu não vejo. E eu vou dizer uma coisa para você: você nunca vai ser convidado para fazer parte dessa equipe, porque você vai estar lá falando a verdade. Não, exatamente. Eu falei. Você vai estar falando o tempo todo que a história é de Abrantes, então encontro, vai ser logo limado. Não, isso aqui não serve para a gente, não. Isso aqui está falando verdade demais. Isso tem quase 4 anos esse fato. Teve um encontro com os pesquisadores. Aquela presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, né? Consuelo Pondé. Já estamos encerrando, gente. Segurei mais 5 minutos. Consuelo Pondé, eu convidei ela, expliquei a ela a situação de Camaçari, porque era um nome internacional. Deus o chamou ela e não deu para concretizar isso. Eu expliquei tudo a ela. Eu digo: professora Consuelo, está acontecendo isso em Camaçari. A senhora deve entrar e chamar a turma para organizar a história de Camaçari. Verdade. Porque eles pegam os fatos de Camaçari, de Abrantes, como se sendo deles, não pode. Beleza. São exatamente 21 horas e 25 minutos, né? É sempre prazeroso falar sobre a história de Abrantes, ainda mais quando está com o Zé Fernando. 1 hora não dá, não tem condições de falar sobre essa rica história. Ok, Zé Fernando? Eu pensei que só passou 15 minutos só. Não, 1 hora e Você vê que as coisas boas passam rápido, né? 1 hora e 26 minutos a gente falando. Estou dizendo que o que é bom passa rapidinho. Voa. Exatamente. O tempo voa. Então, gente, eu só tenho a agradecer a José Fernando. É como ele falou, né? Que aquele que precisar, a pessoa está na live aí, ou vai ficar salva, precisar saber mais assuntos, ele está sempre disponível. É um prazer, Fernando, falar dessa história rica e maravilhosa. E Zé Fernando, eu gostaria que você desse suas considerações finais aí. Eu tenho que agradecer a você, Emerson, e hoje que é o dia do radialista, que é fundamental, que também é uma turma que faz sacrifícios para dizer as informações verdadeiras a todos. Eu fico, é gratificante que o jornalista, que o radialista transmite. É um trabalho também sacrificador, que são. Também agradeço a todos que estão me ouvindo e vendo, e estou aqui à disposição de todos vocês. Quando alguém precisar de alguma informação sobre Abrantes ou Camaçari, pode me procurar que eu estou à disposição. E aquele que duvidar, José Fernando, me dê documento à prova, aí eu mostro a prova. Viu? Eu agradeço a vocês, boa noite a todos e que Deus esteja no coração de cada um de vocês. Vamos de cabeça firme, olhar para frente, vamos olhar para frente, que de cabeça erguida, meus irmãos. É isso aí, a gente agradece a Zé Fernando. É assim, gente, a gente a live não é com a intenção de falar mal de A, de B, de C, nem da política, de Camaçari, mas assim, a gente está aqui na defesa de algo que é real, que é a nossa história, a história de Abrantes, que tem uma grande importância não só aqui para a Bahia, para a nossa Abrantes Camaçari, mas também para o Brasil. A história de Abrantes é tão rica que está relacionada à colonização brasileira. Então, a gente, todo mês de setembro, todo ano, eu faço questão de abordar esse assunto aqui e de reclamar aquilo que é de direito de Abrantes, que seja contada a história verdadeira, a história de Abrantes, e não aquela lenga-lenga de todo mês de setembro, que não sei o que, Camaçari nasceu aqui, que não sei o que, e que aqui é a mãe de Camaçari. Rapaz, eu acho que Camaçari, os historiadores aí, que eu gosto muito,
que eu admiro muito, já está na hora de começar a contar a história de Camaçari, né? Começar a contar a história de Camaçari e deixar o resgate na nossa história, né? A gente precisa resgatar essa história, precisa contar a verdade para as futuras gerações, como o Zé Fernando fez questão de afirmar aqui. Então, essa é a nossa defesa, né? A gente não está aqui para falar de político A, B ou C, ou de historiador A, B ou C ou X, mas que a Abrantes seja reconhecida a sua verdadeira história, né? Abrantes é Abrantes, Camaçari é Camaçari. Hoje, legalmente, o distrito de Abrantes pertence ao município de Camaçari, mas a história de Abrantes aí não pode ser apagada e não pode ser transferida, né? É por isso que a gente está aqui abordando esse assunto. Então a gente deixa boa noite aqui, que Deus abençoe a todos. Vou deixar uma música aí para finalizar a live e amanhã, se Deus permitir, estarei de volta a partir das 20 horas. Eu não posso esquecer, rapaz. Amanhã a nossa live vai ser no Instagram. Presta atenção, amanhã a gente recebeu hoje uma informação do Sindicato Metropolitano do Transporte daqui de Abrantes, né, que é feito pela Expresso Vitória, tem a Gerba. E amanhã, rapaz, eu vou bater um papo com o coordenador do sindicato metropolitano, né? E a notícia não é boa não, gente. Eu quero deixar aqui já uma pulga atrás da orelha de vocês aí. A notícia não é boa para quem usa o transporte coletivo aqui de Vila de Abrantes. Amanhã vocês vão saber tudo na nossa live às 20 horas no Instagram, @Voz de Abrantes Oficial lá no Instagram. Eu vou ver se eu pego o link e jogo para o Facebook aqui, só o áudio, né? Para vocês acompanhar, você que não tem Instagram. Mas a notícia não é boa não, certo? Em relação aí ao transporte coletivo de Abrantes. E amanhã, fique atento na nossa programação, que eu vou trazer o rapaz, né? Na chamada de vídeo, ele vai dizer qual a proposta do sindicato, qual é a proposta da empresa, né, que é a Expresso Vitória, e também ele está relacionando aí os usuários aqui de transporte e também os motoristas, os condutores aqui de Abrantes, condutores comuns, né? Então o assunto amanhã interessa a todos nós aqui, moradores de Abrantes. Fique atento amanhã, a gente vai abordar essa questão aqui lá no Instagram, @Voz de Abrantes Oficial. Forte abraço, que Deus abençoe. Posso superar barreiras, meus limites. Eu não vou fracassar. Onde eu for, eu sei que proteção vou ter. E mesmo que os espinhos venham me